Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma passagem da Bíblia que conta um pouquinho sobre a história de José. O tema aqui da mensagem é falar sobre o quanto é bom a gente servir ao Senhor e quando a gente serve ao Senhor, quando a gente está disposto a servir a Ele, a ser um servo fiel, a obedecer às ordens do Senhor. Os planos do Senhor, independente do que venha acontecer em nossas vidas, Ele sempre irá colaborar para que lá na frente o que Deus planejou para a nossa vida aconteça. E aqui a história de José, ela está contando na Bíblia em Gênesis 37. Eu vou ler alguns versículos aqui ao longo da história para que você venha entender o quanto Deus falou com José, o quanto Deus estava do lado dele o tempo todo e independente de Deus estar do lado dele, ele não deixou de passar por situações difíceis na vida. Tem uma passagem na Bíblia que diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam e daqueles que o servem. E você amar Jesus e você servir Ele e ter essa passagem que as coisas irão colaborar para o seu futuro, não significa que a colaboração de Deus seja somente coisas boas. Às vezes Deus vai permitir que você passe por dificuldades para que lá no futuro você tenha sido moldado e lapidado para receber a grande vitória que Deus tem para a sua vida. O início da história de José acontece quando o pai dele resolve presenteá-lo com uma túnica adornada, porque ele tinha um carinho especial por José. Só que isso despertou a ira e despertou os ciúmes dos irmãos dele. Aqui em Gênesis 37, no versículo 3, diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Então, quando Deus ele escolhe você, e não é porque ele te ama mais do que outro filho, não pense que você é o alecrim dourado também, não adianta você querer se exaltar perante a Deus, muito pelo contrário, a gente tem que se humilhar sempre diante a Ele. Então, José, ele recebeu essa túnica e isso despertou o ciúme nos irmãos dele. Só que José, ele foi humilde o suficiente para entender que aquilo era somente uma túnica, que não tornava ele especial, que a graça dele não estava ali imposto sobre aquele presente que ele tinha recebido dos pais. Porém, Jesus já visitou José desde quando ele tinha seus 17 anos, que é onde começa a contar aqui na história da Bíblia, e deu um sonho. Jesus revelou a José o sonho do que iria fazer com ele, de como iria usá-lo, de como iria levantá-lo. E olha só como as coisas acontecem. O sonho que Jesus deu para José foi sobre um sonho de futuro. Jesus mostrou para ele qual seria o futuro dele, mas não mostrou o processo que ele iria passar. Então, às vezes, Deus te dá somente uma visão de futuro e você tem que prestar atenção no qual processo você irá passar para que você chegue a realizar esse grande sonho que Deus te deu. No sonho que está aqui no versículo 5, diz assim: Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: Ouve o sonho que eu tive. Uma coisa que você tem que se atentar aqui na história de José e levar para a sua vida, e preste muita atenção nisso. Todas as vezes que Deus te der um sonho, todas as vezes que Deus te mostrar algo, te revelar algo sobre o seu futuro, e Ele vai te revelar isso no íntimo e no secreto, é porque Ele precisa que você mantenha isso no íntimo e no secreto, até que Ele te dê a graça e a autorização para que você revele para outras pessoas. O nosso erro muitas e muitas vezes é contar os nossos sonhos, é revelar as nossas intimidades para pessoas que não têm a mesma sensação de sonhar com a gente, o mesmo desejo de sonhar com a gente, ou que serve a Deus da mesma forma, em verdade e em espírito que a gente. A gente não sabe muitas e muitas vezes a maldade que está no coração das pessoas e a gente acaba entregando de bandeja os nossos sonhos e contando a elas tudo que a gente deseja ou que Deus já revelou. E isso pode, muitas e muitas vezes, gerar ciúme e raiva nas pessoas. Então, esteja atento e peça para Deus, para Ele guardar a sua boca, para que você não venha contar os desejos do seu coração para quem não precisa saber. Aqui no versículo 7 diz assim: Apareceu-me que estava atacando feixes nos campos,
E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodeavam e se prostraram diante dele do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: Queres acaso governar-nos como rei e dominar-nos como senhor? Olha só a revelação que José teve, quando ele contou ali que Deus revelou para ele que o feixe dele iria se erguer, que os dos irmãos eles iriam se prostrar perante ele. Os irmãos já começaram a ter raiva e falar assim: como assim? Então você está falando que você vai ser melhor que nós, que você irá nos governar? Ali já era o sonho e uma profecia que Deus estava revelando para José. Isso só causou mais raiva nos irmãos dele. E depois José continua e conta um outro sonho e diz assim: Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E mais uma vez isso veio trazer revolta e causou mais ciúmes ainda nos irmãos de José, que começaram a traçar um plano para tirar José, para que esse sonho não venha se concretizar, para que esse sonho não venha se realizar na vida de José e nem na vida deles, porque no sonho eles iriam se prostrar perante a José. Então, os irmãos de José começaram a tramar para tirar a vida de José. Eles pensavam: a gente precisa eliminar para que isso não venha a acontecer e a gente possa seguir o nosso destino e não precisar se prostrar perante a José. Porém, aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras de seu pai, até que os pastos ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: Não apacentais teus irmãos os nossos rebanhos de Siquém? Vem, vou enviar-te a ele. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Então, esse é um grande segredo que a gente tem que levar para a nossa vida. Todas as vezes que a gente se coloca como servo de Jesus e todas as vezes que a gente se propõe a servir a Deus, independente do tamanho da tarefa, independente da glória que essa tarefa vai te dar, esteja disposto a falar para Jesus: Eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. José, ele sempre estava pronto para servir a Deus, ele sempre estava pronto a servir o pai dele, então ele respondeu prontamente quando o pai dele falou que iria enviá-lo ele até os seus irmãos. Ele falou: Pai, eis-me aqui. E José foi até os seus irmãos que já estavam traçando um plano para eliminá-lo da vida deles, para matá-lo. E aqui no versículo 15 diz assim: Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe indagou: O que procuras? E ele respondeu: Procuro meus irmãos, indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: Eles levantaram acampamento daqui e eu os vi dizer que vão para Dotã. E José foi ali atrás dos irmãos dele, só que os irmãos deles já estavam traçando um plano para ele. Porém, Rubem, que era um dos irmãos de José, ele começou, eu falo, Deus ele sempre vai tocar até no coração dos seus inimigos para que os planos dele na sua vida deem certo. Porque no versículo 21, no 20 diz assim, ó: Vinde, matamos e jogamos ele numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Olha como os irmãos dele estavam planejando matar José por causa do sonho que Deus revelou no coração dele. Porém, Rubem disse assim: Salvo-os dessas mãos. E propôs aos irmãos: Não lhe tiremos a vida, afirmou Rubem. Não derramaremos o teu sangue, não derramaremos o sangue humano. Lançai-o nesse poço ou nessa cisterna, aqui no deserto, mas não iremos colocar a mão sobre a vida dele e não iremos o ferir. Ali, Jesus já começou a colocar no coração do irmão José para ele ter misericórdia e não matar José, simplesmente jogá-lo e abandoná-lo num poço. E aconteceu então que José chegou junto a eles, despojando da sua túnica, a túnica de manga longas e adornada que ele vestia. E todas as vezes que os irmãos dele viam José com a túnica, isso causava muita raiva e muito ciúme. E você tem que entender que hoje a túnica que Deus deu para você, ela te reveste de graça. E o simples fato de você carregar a graça de Jesus, o simples fato de você carregar a mensagem de Cristo, carregar essa alegria, o simples fato de você carregar a luz de Jesus na sua vida, isso vai causar inveja, isso vai causar ciúmes, isso vai tirar
a vontade das pessoas de olharem para você e ver que você simplesmente está servindo a Cristo. As pessoas vão olhar para você com um olhar, às vezes, de raiva, com um olhar de ódio, tentando tirar essa graça que elas não possuem. E ao invés de elas buscarem a Cristo para possuir essa graça, elas vão tentar tirar essa graça de você. Então, os irmãos José traçaram esse plano e eles começaram a pensar o que eles iriam fazer e jogaram José ali na cisterna. Então sugeriu Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e escondermos o teu sangue? Vinde, vamos vendê-los aos israelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão da mesma carne. Então Jesus já estava tocando ali no coração dos irmãos dele para que não tocasse, para que não tirasse a vida de José. E eles venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. E quando eu falei que a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, o plano de Deus era que José fosse para o Egito. Então ele permitiu que os irmãos dele jogassem ele na cisterna, que ele ficasse esquecido ali e que depois ele fosse vendido para os ismaelitas, porque Jesus precisava levar José para o Egito. E quando Jesus leva José para o Egito, olha como a gente tem que estar atento que todos os lugares que Jesus nos levar, a gente precisa servir a ele, independente da situação que ele coloque a gente naquele lugar. Porque a Bíblia diz assim, ó, e saindo ao encontro dos seus irmãos, os abafou. O rapaz não está mais lá, e onde irei? Então eles degolaram um bode, ensoparam de José a sua túnica. Eles precisavam dar uma desculpa porque José tinha sumido. José já tinha sido vendido, já tinha sido levado para o israelita, porém o seu pai Jacó estava ali e precisava ter satisfação do seu filho. Então os irmãos mataram um bode, sujaram a túnica dele de sangue e levaram para o pai, para que fizesse com que Jacó soubesse que o filho tinha sido morto. Então olha como as pessoas tramam planos para tentar tirar a sua graça, mas mesmo assim Jesus sempre é misericordioso na sua vida. E até os planos maus das pessoas colaboram para os planos bons de Jesus na sua vida. E aqui a Bíblia diz que Jacó se entristeceu muito pela perda do seu filho. Porém, os planos de Deus estavam seguindo na vida de José. Porque enquanto ele foi para o Egito e os midianitas venderam José, venderam ele para Potifar, que era o chefe e o capitão da guarda imperial de Faraó. Os planos de Deus para a vida de José era que ele se aproximasse para Faraó, era que ele fosse ter ali um encontro com Faraó, porém ele iria passar todo um processo durante esse tempo que Jesus preparou até que ele fosse próximo a Faraó. E quando José ele foi ali vendido para Potifar, Potifar viu graça em José. E olha como as coisas funcionam. Os irmãos de José achavam que a graça de José estava na túnica que o pai dele deu. Porém, a graça de José estava na presença de Deus na vida dele. E aqui no versículo 7, o capítulo 38, versículo 7, diz assim: o Senhor Deus reprovou seriamente as contínuas atitudes perversas que filho mais velho de Judá, praticava, e por esse motivo o fez morrer. Os irmãos de José estavam vivendo a vida dele normalmente, só que Jesus sabia de tudo que eles tinham feito. E um dos filhos do irmão de José, Deus permitiu que fosse ceifado a vida dele pelas coisas que ele plantou lá no passado. Então tome muito cuidado com as coisas que você planta nos dias de hoje, porque se tem uma coisa que funciona perante a Jesus, é a lei da semeadura. Todo o mal que você faz na vida, todo o mal que você comete na vida no passado, uma hora você irá colher esse fruto. E nessa hora não adianta você querer questionar a Deus e falar: Jesus, por que isso está acontecendo na minha vida? Você pode ter certeza que foram algum fruto, ou foi o fruto que você plantou lá no passado, a semente que você planta lá no passado, você irá colher ela em algum momento na sua vida. Então, peça para Deus para que Ele te dê misericórdia pelos frutos errados que você plantou na sua vida. E passaram muitos e muitos anos depois que José já estava ali com Potifar, e ele já tinha visto graça com José, e ele simplesmente deixou que José comandasse a casa dele. E mesmo assim, ele comandando a casa de Potifar, Deus iria testar o coração de José, Deus iria testar a fidelidade de José, pois Deus permitiu que a mulher de Potifar começasse
a atentar José. Jesus permitiu que a mulher de Potifar tentasse tirar José daquele lugar ali, ou que provasse o coração dele para saber se José realmente era fiel tanto ao Senhor que ele servia, Potifar, quanto a Deus que ele servia em primeiro lugar. E a Bíblia que nos relata é que ela começou a tentar seduzir José, só que José não caía, José não cedia às tentações. Então, uma coisa que você tem que estar bem ciente na sua vida: todas as vezes que você estiver cumprindo o seu propósito, todas as vezes que você estiver ali fielmente servindo a Deus e fielmente servindo ao lugar que Deus te colocou, pessoas irão tentar te testar, pessoas irão testar a sua fidelidade, pessoas irão tentar tirar você do propósito que Deus colocou para servir naquele lugar. Mas faça como José, seja firme, porque José, ele negava as investidas da mulher de Potifar. José, ele era sábio, ele pedia sabedoria para Deus para que ele pudesse resistir a essas tentações. Mas mesmo assim, a Bíblia nos relata aqui que a mulher de Potifar, ela tentou de todas as formas seduzir a José, só que ele não caía nas tentações. Então ela preparou uma cilada para José. Quando José chegou na casa de Potifar, ela tinha dispensado todos os outros funcionários que cuidavam da casa ali com José. E naquele dia, ela tentou aproximar-se de José, ela abraçou José, ela trouxe José para o quarto dele. E José teve de muita sabedoria, pois na hora que ela tentou agarrar, José se desvencilhou ali, saiu, porém, as vestes de José ficou ali com a mulher de Potifar, e ela pegou as vestes de José e começou a chamar por as outras pessoas que serviam também ao senhor Potifar, e falou assim: olha aqui, olha que o servo que o seu senhor trouxe aqui para casa fez. Ele tentou me agarrar, ele tentou me seduzir, aqui está uma prova. Então, não tente se justificar, não tente querer provar as coisas que você sabe que foi Deus que permitiu na sua vida. Muitas e muitas vezes Deus vai permitir que você passe por situações onde as pessoas vão levantar calúnias contra a sua vida, pessoas vão levantar situações onde vão fazer com que você seja rejeitado, com que você seja culpado, com que você seja julgado. Nessa hora, a própria Bíblia diz que não devemos abrir as nossas bocas, que nós devemos deixar que Jesus fale por nós. Porque quando o Potifar chegou ali e foi falar com a mulher dele, ela falou: olha aqui o que o seu servo fez, ele tentou me agarrar, ele tentou me ter como mulher. E ali ela mostrou a prova, e José não tinha como negar aquilo. José simplesmente se calou e deixou com que Potifar fizesse a vontade dele ali. Ele falou: Jesus, eis-me aqui, eu estou perante a sua graça. E Potifar, ele simplesmente colocou José na prisão. Só que o destino de José era estar ali naquela prisão. Jesus já sabia que José iria passar por aquele destino. E mesmo assim ele permitiu, porque ele precisava moldar o coração de José. Lembra? No sonho de José, ele iria reinar sobre os seus irmãos. Mas antes de reinar, Deus falou assim: eu vou te colocar num processo que você não vai entender agora, mas lá no final você irá entender. E quando Potifar mandou José pela prisão, ele simplesmente falou: aonde o Senhor me colocar, eu irei servir. Ele era fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, todos os lugares que Deus te colocar, alguém vai ver a presença de Deus na sua vida, alguém vai olhar para você e vai falar assim: tu realmente é um servo de Deus. E olha aqui o que diz no capítulo 39, no versículo 5, que diz assim: e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, e em consideração a José, as bênçãos do Senhor alcançou a ele e tudo o que ele possuía. O simples fato de Potifar colocar José para administrar a casa dele trouxe a bênção do Senhor para aquele lugar. Então, todos os lugares que Deus te permitir que você vá, todos os lugares que Deus te colocar, as bênçãos dele irão te acompanhar nesse lugar, mesmo que naquele lugar as pessoas tentem tirar você da presença de Deus. E quando José foi mandado para a prisão, olha o que a Bíblia diz, o que aconteceu. No versículo 20, no versículo 19, diz assim: quando o marido ouviu que a mulher lhe relatava: eis que de que maneira o teu escravo agiu comigo, a sua ira se inflamou imediatamente.
O senhor José mandou aprisioná-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele falou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu a José, estendeu sobre ele a sua bondade e o poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. Como eu acabei de falar, todos os lugares que Deus te mandar é porque Ele permitiu, e ali Ele irá mostrar a graça que está sobre a sua vida para as pessoas que ali estão. Então, mesmo José sendo mandado para a prisão, o carcereiro viu a graça, viu que ele carregava realmente uma túnica, que ele era coberto por uma túnica que é a presença de Deus. E o carcereiro viu graça na vida de José e diz que ele colocou José para começar a ajudá-lo a trabalhar ali na prisão, e colocou José como chefe da prisão, que José tomava conta de todas as pessoas dali. E olha como o trabalhar de Deus funciona. Assim que José estava na prisão, Faraó mandou prender o seu padeiro e o seu confeiteiro. E ali o plano de Deus, mais uma vez, vinha acontecendo sobre a vida de José. Pois eles tiveram sonhos ali na prisão, e José soube interpretar esses sonhos. Quando ele estava ali na prisão, tanto o padeiro quanto o confeiteiro, eles tiveram sonhos e ficaram agoniados porque eles não entendiam o que acontecia naquele sonho, e eles foram contar os sonhos para José, e José interpretou os sonhos dele. E a Bíblia diz que um teve um sonho que José pegou e falou assim: olha, no seu sonho Deus está falando assim, baseado no seu sonho, daqui 3 dias você irá ser retirado da prisão, o faraó irá lembrar de você, irá tirar da prisão, irá te colocar novamente no seu lugar. Porém, para o outro, ele falou assim: assim como o sonho do seu amigo, em 3 dias ele irá sair daqui, no seu também você irá ser retirado daqui. Porém, o faraó irá se enfurecer da sua vida, irá ceifá-lo da sua vida, irá decepar a sua cabeça. Então você imagina a vida de José ali naquela prisão, interpretando esses sonhos, as pessoas vendo que realmente José tinha a graça de Deus, porque assim como José revelou os sonhos para aqueles 2 funcionários de Faraó, assim aconteceu. E aqui no final do capítulo 39, ele diz que José fala assim para os 2: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente deles, pois que José falou assim para os 2: quando saíres daqui, lembre-se de mim aqui nesse lugar. Mas os planos de Deus para a vida de José eram diferentes do que eles pensavam, porque provavelmente na cabeça de José ou na cabeça de qualquer um de nós, a gente pensaria assim: bom, eu ajudei as pessoas que aqui estão, elas vão sair daqui e vão ter com o faraó, e elas podem lembrar de mim e falar para faraó, e faraó me tirar aqui dessa prisão. Porém, a Bíblia relata que passou 2 anos ali, após José ter reconhecido aqueles sonhos, ter revelado aqueles sonhos para os funcionários de faraó, só que na vida deles, tudo que José falou já tinha acontecido. E quando passou esses 2 anos, Faraó começou a ter sonhos também. E mais uma vez é onde eu falo: os planos de Deus sempre irão acontecer na sua vida, independente do tempo que passe. O tempo da promessa ele é determinado somente por Deus. A gente só precisa ter paciência e ter convicção que os planos de Deus irão se acontecer em nossas vidas. Pois a Bíblia relata que Faraó começou a ter sonhos, e aqueles sonhos começou a inquietar no coração de Faraó, porque ele chamou todos os sábios, ele chamou todos os sacerdotes que ele tinha ali, que serviam a ele, mas ninguém soube interpretar esses sonhos. Porém, foi nessa época que os planos de Deus voltaram a acontecer na vida de José, pois aqui a Bíblia diz assim: 2 anos se passaram, e certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo, e de repente saiu do rio 7 vacas vistosas e gordas que começaram a pastar entre os juncos, e que vicinham à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e alinharam ao lado das primeiras vacas às margens do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve outro sonho, onde espigas de milho bonitas
também apareciam, e 7 espigas de milho feias e magras também apareciam, e nesse sonho aconteceu a mesma coisa. As espigas de milho feias devoraram as espigas de milho bonita. E aqui a Bíblia diz que Faraó acordou preocupado com esse sonho. E de manhã, como ele chamou os seus servos e ninguém conseguia interpretar esses sonhos, isso trouxe uma inquietação ao coração de Faraó e deixou ele muito mais preocupado. E foi nessa hora, aqui no versículo 9, que diz assim, ó, então o chefe dos copeiros dirigiu uma palavra a Faraó e declarou, devo confessar hoje as minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e me mandou prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada um tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, Faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão, onde estava depois de se barbear e trocar de roupa, e apresentou-se diante a Faraó. E olha como, mais uma vez, eu sempre digo, os planos de Deus cooperam para o bem daqueles que amam e que o servem de coração e o que são fiel ao que Deus pede para que você faça. Se você for lembrar do começo da história, José, ele tinha 17 anos e muito tempo se passou até que ele fosse colocado mediante a presença de Faraó. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele serviu a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi testado por Jesus, ele foi mandado para uma prisão. Ali na prisão, Jesus usou o dom de revelação que ele tinha para revelar e concretizar os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, para que 2 anos depois que Jesus tivesse usado o dom ali de José, ele fosse lembrado pelo chefe dos copeiros e fosse colocado mediante a posição de Faraó. E mesmo assim, quando ele se apresenta mediante a Faraó, ele se apresenta como servo, ele se apresenta com uma grande humildade mediante a Faraó. E a Bíblia diz assim, ó, então o Faraó dirigiu a palavra a José e declarou, eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao Faraó, quem sou eu? E isso mostra muita humildade. Então presta muita atenção no que a palavra do Senhor diz para você. Por mais que você seja capacitado, por mais que você esteja numa posição, por mais que você tenha estudado, você pode ter um mestrado, você pode ter um doutorado, você pode ser um teólogo, você pode ter pleno conhecimento. Todas as vezes que Deus te colocar em algum lugar, seja humilde para reconhecer que foi Deus que te colocou ali e não que foi as suas próprias habilidades. José, sem a presença de Deus, jamais poderia interpretar um sonho. Era a presença de Deus, era o Espírito Santo que entrava na vida dele, que dava esse dom de decifrar sonhos. E ele se colocou ali como um servo humilde mediante a Faraó e disse, quem sou eu? Lembra que eu falei que quando o pai de José pediu para que ele fosse ter com os irmãos dele, ele falou, eis-me aqui. E mais uma vez, ele fala aqui para Faraó, quem sou eu? Eis-me aqui, eu estou apenas servindo a um Deus altíssimo. E aqui a Bíblia continua, é Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou a José que sonhara em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo, e ali subiam as vacas gordas, e depois subiam as vacas magras que devoravam as vacas gordas. E depois dele explicar todo o sonho para José, José, no versículo 25, ele vai lá e fala para Faraó. Então José explicou ao rei, em verdade, ó Faraó, teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar proximamente. Deus ali revelava para Faraó que ele iria ter 7 anos de fartura e depois ele iria ter 7 anos de extrema pobreza, 7 anos de extrema dificuldade. E mesmo assim, Deus deu estratégia para José, deu sabedoria para José, que revelou a Faraó o que ele deveria fazer durante esses 7 anos, que durante esses 7 anos ele deveria
separar uma porcentagem de tudo que ele tivesse, para que nos anos de dificuldade não iria dificultar mais a vida dele, que ele não iria passar fome, que ele não iria passar por necessidade. E quando a gente cumpre a ordem de Deus, quando a gente pede para Deus sabedoria, quando a gente pede para Deus estratégia para poder saber trabalhar e poder nos colocar na posição de servo em todos os locais onde a gente precisa estar, Deus trabalha e as coisas cooperam para que os sonhos que ele nos revelou venham a acontecer. No versículo 32, diz assim, ó, o sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu, por assim, agir com pressa e realizar o que ele determinou. E concluiu José, agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Em momento algum, José falou assim, eu vou ser a pessoa, eu isso, ou eu aquilo, eu posso te ajudar. Não, ele sempre colocou nas mãos de Deus. E ele deixou que Faraó escolhesse, ele simplesmente falou sobre os planos de Deus na vida de Faraó e deixou bem claro que o Senhor escolha alguém, que Deus coloque alguém no seu coração, que ajude a concretizar os planos de Deus sobre a sua vida. E aqui, a partir do versículo 37, a palavra diz assim, ó, a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os sábios e os conselheiros. E, portanto, Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais, encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Faraó começou a perguntar para todos os seus conselheiros, para todas as pessoas que estavam ali, e onde iremos achar esse homem que tenha a presença do Espírito Santo para poder me ajudar, para poder administrar todas as coisas que Deus já revelou que irá fazer na minha vida. Então, muitas e muitas vezes, você pode estar confiante que são os seus diplomas ou confiante que são as coisas que você conquistou com sua própria mão que vai te colocar em local determinado. Porém, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus na sua vida, é a graça que você carrega que irá te colocar nos locais altos onde Jesus já mostrou para você que irá te levar um dia. E no versículo 38 continua. Portanto, Faraó proclamou diante da sua corte, encontraremos um homem como este, em que nele esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém com tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. Só no trono eu estarei acima de você. É o que Faraó declarou para José. E Faraó disse a mais a José, vê, eu te estabeleço sobre a terra do Egito. E Faraó tirou do dedo o seu anel de selo e o colocou no dedo de José. Olha como José sofreu na sua vida, olha todas as coisas que José passou para que ele chegasse na posição em que Deus queria que ele estivesse, em uma posição aonde Deus liberou para ele uma palavra, liberou para ele um sonho e revelou para ele as maravilhas que iria fazer na vida dele. Então, tenha ciência de uma coisa, Deus te colocou, Deus te trouxe nesse mundo para que você seja um servo fiel a Ele, para que em todos os locais onde Ele te colocar, você continue firme, você continue servindo a Ele, porque a graça de Deus na sua vida é o que vai abrir os olhos das pessoas e vão fazer com que elas te coloquem cada vez mais próximas do destino que Deus trouxe para você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aqui, a história de José ainda continua sendo revelada. E se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a história de José, procura um pouquinho ler a Bíblia ou coloca aí no comentário. Eu vou deixar esse vídeo salvo aí. Se você quiser, depois eu posso fazer uma parte 2, revelando o que aconteceu na vida de José depois que Faraó colocou ele para governar as coisas dele e o quanto os planos de Deus na vida de José foram bons e as coisas aconteceram assim como Deus revelou para ele e permitiu que acontecessem.
Ajuda eu levar um pouquinho a palavra de Deus aí. A minha função aqui é ser servo, é levar um pouco a palavra de Deus. Então curte e compartilha esse vídeo e manda para as pessoas que precisam conhecer a história de José e precisam entender que os planos de Deus na nossa vida é diferente do que a gente tem. Porém, Deus revela as maravilhas para ele e para a gente. E os planos dele, quando a gente é fiel e cumpre tudo que ele tem, acontecem no tempo determinado de Deus. Fica com Jesus e que a graça de Deus esteja com você.